Hoje eu queria abordar um assunto um pouco diferente de investimento, resultado, empresas. E hoje eu queria falar um pouco sobre os juros compostos, né? Eu montei um site, você consegue acessar de maneira gratuita aí no calculadora10.com.br e fazer a sua simulação. Esse site, basicamente, ele foi pensado para você conseguir ter uma renda passiva, claro, reinvestir no seu dinheiro futuramente, claro, usando uma parte e separando uma outra para um maior resultado, né? Então a gente fez um sistema aqui que é bem interessante. Taxa Selic, né? A gente vai ter 10,75. Claro que esse valor pode cair, pode aumentar, mas a média no longo dos anos ela fica na margem de 10,75. Parte de FIIs tem uma rentabilidade, se você mesclar com papel e tijolo, você vai ter 12% ao ano mais ou menos. E o pior investimento de todos, eu coloquei destacado aqui para você realmente ver a diferença de dinheiro que você perde ao longo prazo, né? E o IPCA aqui, a estimativa anual é de 4,5. Então, quando a gente fala algo sobre estimativa, é uma média anual nos últimos anos. É quando o seu dinheiro perde o poder de compra. Quanto por cento ao ano seu dinheiro perde esse poder de compra, tá? Então, essa calculadora aqui a gente vai fazer hoje, como eu mencionei, sem falar tanto de ações e fundos imobiliários. Claro que é a essência desse canal, mas eu acho que a gente pode separar um pouco e pensar somente na Selic. Aquele cara que quer se aposentar, mesmo no vídeo anterior que eu falei, que você perde dinheiro investindo somente na caixinha do Nubank, eu vou dar para você aqui uma estimativa de acessos para você ter entender como vai funcionar, tá? Eu vou fazer uma simulação simples, tá? Um aporte inicial de R$ 10.000 e você, vamos supor que por mês você consegue aportar R$ 1.500. Eu vou colocar R$ 1.500, 2.000. Vamos supor que você está investindo 20% do seu salário, tá? Então a gente vai colocar aqui idade, a gente vai colocar que você é um jovem aí de 30 anos mesmo, né? E você deseja se aposentar com 50 anos. Só que a gente tem dois cenários aqui. Eu vou te mostrar quanto seu dinheiro rende sem a inflação. Então, ao longo do prazo, você teria 1.600.000, né, investido, uma renda mensal estimativa de 0,6 ao mês, que você poderia gastar mensalmente investindo isso por mais ou menos 20 anos, por 20 anos na verdade. E aqui você teria, saiu do seu bolso 490 mil, 1.556.000 foi os juros total do período, né? Então aqui a gente consegue mostrar isso daí. Só que, se eu ativo essa mesma métrica e faço essa simulação, a gente automaticamente já vê um rebalanceamento, né? Nosso dinheiro aqui teve a queda da inflação, que vai acontecer, isso aqui não é um fator exclusivo desse ano, tá? Isso aqui é um fator, assim, que sempre vai acontecer e a mínima é 4,5. Nosso poder de compra sempre cai muito mais, né? Então a gente tem que entender basicamente essa conta. Então aqui a gente já viu que o nosso patrimônio final já diminuiu muito e a nossa renda também diminuiu. De R$ 9.000 a gente caiu para 5.600. Então essa métrica que a gente está colocando aqui é você fazendo uma estimativa de 0,6 ao mês, tá? Então aqui você precisa reaportar um pouquinho mais para você conseguir ter esses resultados. Então aqui são as taxas e aqui é um comparativo de oportunidade que as calculadoras convencionais não têm, que a minha tem, tá? Então aqui a gente tem a nossa simulação atual, que a gente teve uma base de mais 358 reais investidos, né? Com FIIs, você teria quase 500 mil. Tesouro Selic praticamente empata, né, com a nossa taxa Selic que a gente tem aqui. O Tesouro Selic empata. E aqui, basicamente, você teria um valor de 500 mil e a diferença nem chega nessa conta aqui, né? Então a gente perde muito dinheiro nessa inflação aqui. Então a gente consegue ver que com o nosso patrimônio, ele ficaria, se eu fosse investir em poupança, um total aqui de 587, comparado com a poupança, né, explicando para vocês, a gente teria 358, todos se comparam com a poupança, para te mostrar que a poupança é o pior investimento que você pode fazer, tá? Então, praticamente fiz aqui numa média, se você fazer uma mesclagem de 50% tijolo, 50% de papel para equilibrar essa carteira bem diversificada, você consegue ter uma rentabilidade praticamente dobrar o que você vai ter investindo somente na poupança, tá?
Então aqui, essa simulação é bacana, está disponível de graças para vocês aí, para vocês acessarem o site. Não tem anúncio, não tem nada, não tem taxa, não tem cadastro. Claro, se você quiser uma análise a fundo da sua carteira, eu tenho aqui um sistema que você cadastra o seu nome, mas aqui esse vídeo não é para isso, tá? Se você quiser uma consultoria, eu tenho uma pessoa que eu posso indicar que tem, né, os certificações necessárias para poder te passar sobre investimentos. E aí sim você conversa com um especialista. Eu encaminho o seu contato para ele, uma pessoa de confiança, seus dados estão seguros também. Mas não é o intuito do vídeo. Aqui realmente eu fiz para te mostrar que você consegue se aposentar, né, reinvestindo esse valor, mesmo com a Selic. Só que você tem que investir muito mais. Então, se a gente for pensar aqui que a gente vai colocar em fundos imobiliários, a gente vai colocar aqui basicamente os mesmos R$ 2.000 e ao mesmo tempo, a gente já consegue ter uma renda de R$ 1.000 a mais do que a gente teria se a gente não tivesse só realmente colocado na caixinha do Nubank. Então você consegue se aposentar daqui 10 anos e esse valor aqui, esse salário, ele está reajustado com a inflação também, que é importante ressaltar. Esse valor aqui vai ser os 6.454 do ano atual, daqui 20 anos. Não vai ser os 6.000 de hoje. Então, já é corrigido com a inflação também. Então, você consegue fazer diversas simulações. E aí, claro, que é legal, se você tem uma carteira, você consegue acompanhar uma rentabilidade. Que nem eu tive na minha carteira no ano passado, 29. Eu vou colocar uma média realista que eu consiga ter 18%, né, ao ano. Eu vou colocar aqui, eu particularmente vou ter uma renda de R$ 12.000 por mês com a minha rentabilidade atual, tá? A gente consegue ver isso no site do Investidor 10. Então, assim, basicamente, a diversificação de carteira vai te salvar de você ter uma renda muito menor, né? Com a taxa Selic atual em 10,75, que é o com desconto do imposto de renda, e você consegue praticamente aumentar muito isso aqui com uma carteira diversificada. Essa diversificação ela te salva justamente por esse motivo. Ela consegue ter essa separação de dólar, tem a parte de Tesouro Selic, que é investimento aqui no Brasil, ações de empresas também do Brasil e os fundos imobiliários. Então você entende que nessa mescla de investimentos você consegue ter essa diversificação e quando o dólar estiver baixo, pô, suas empresas no Brasil vão estar valorizadas. Quando o dólar estiver muito alto, seu dólar vai ter valorizado porque você comprou na baixa. Então essa diversificação, ela é muito importante para você conseguir acompanhar o mercado em qualquer cenário que você tenha hoje, político, de guerras, alguma coisa do tipo, você vai conseguir sobressair porque você tem a diversificação que te protege. Então, se você quiser mais algumas informações, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Eu quero te ouvir, eu quero saber o porquê que você não investe em fundos imobiliários, em ações, quais são suas dúvidas. Eu quero trazer também um vídeo um pouco mais técnico falando sobre isso, a segurança das empresas grandes, conversar sobre grandes empresas para a gente investir sem muita emoção, porque eu sou um jovem, né, um senhor jovem já de 33 anos, esse mês eu faço 34, e assim, eu não posso mais arriscar, né? Então eu não posso comprar uma empresa que é uma promessa do futuro, eu preciso comprar uma empresa que já se provou ser consolidada. Eu preciso comprar uma empresa que já mostrou há mais de 10 décadas que realmente ela funciona, ela consegue me trazer resultados e eu vou conseguir me aposentar no futuro com essa empresa bem consolidada. Então, eu posso montar para vocês um vídeo sobre a minha carteira, explicando um pouquinho a mais sobre como ela funciona, a sua mecânica. E claro, se você quiser conferir esse site, é o calculadora10.com.br, é o meu site. Você consegue fazer uma análise lá, de fazer vários testes, você pode colocar outros valores para você conseguir realmente entender quanto que você precisa de aporte por mês e o tempo para você conseguir ter o máximo de resultado possível, tá certo? Desde já eu agradeço você assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.